O governo Lula avalia criar um novo marco regulatório para as plataformas digitais. A informação foi publicada hoje pela Folha. O objetivo seria regular as redes sociais e remover publicações que a administração petista classificar como desinformação. Conforme a reportagem, a proposta pretende responsabilizar as plataformas digitais pelo conteúdo publicado pelos usuários. Atualmente, a legislação prevê que a punição para as plataformas só pode ocorrer se elas não retirarem conteúdo indevido depois de ordem judicial. A Folha não detalha como será o projeto, mas afirma que o texto sugere que as plataformas adotem medidas preventivas para removerem conteúdo ilegal sem a necessidade de decisão judicial. Caberá ao governo fiscalizar se as regras estão sendo cumpridas pelas plataformas. E vale lembrar, Silvio, que já há uma discussão dessa no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, o ministro André Mendonça está com o processo, pediu mais tempo para análise sobre a regulamentação das redes sociais, justamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, sobre a necessidade ou não de uma ordem judicial para que as plataformas retirem determinado conteúdo, e vira e mexe de maneira oportunística esse assunto volta à tona pelo governo Lula. Em primeiro lugar, registrar que não é o governo, ou seja, o poder executivo, independentemente do partido que esteja à frente do país, comandando a presidência, muito menos o Supremo Tribunal Federal, quem tem de legislar. Existe um poder bicameral, temos a Câmara e temos o Senado, e é lá onde são elaboradas leis, votadas, aprovadas, levam um tempo danado, porque precisa passar por comissões, precisam ser votadas em plenário, conseguir maioria, às vezes se trata de uma emenda à Constituição, ou seja, é um quórum qualificado, altíssimo quórum de PEC, com 2 votações em cada plenário. Então, não é o governo quem tem que decidir aquilo que pode ou não pode ser dito nas redes sociais, ou seja, na praça pública, porque com o advento da tecnologia, as redes sociais hoje representam a praça pública. As pessoas passam muito mais tempo diante de um teclado ou de uma tela de celular, de computador, do que na calçada debatendo ou numa praça física, vamos chamar assim. Então, governo tem lado nessa história. Governo que quer decidir o que pode ou não pode ser dito não trabalha dentro dos ditames de um regime democrático constitucional, como é o Brasil, e sim de uma ditadura. E Supremo Tribunal Federal, muito menos, porque quer trazer, quer se conceder um poder que a Constituição de 88 não lhe deu, que é o poder moderador. Só existiu lá em 1824, na Constituição, em benefício de Dom Pedro. Queria só trazer um ponto para acrescentar tudo que foi dito em relação à revista Timeline, um projeto feito por 3 jornalistas fora do Brasil, e talvez por isso ainda possa ser acessado fora das nossas fronteiras, num país livre como a América, como os Estados Unidos, que aqui no Brasil isso se chama censura prévia, não tem outro nome. Como eu disse agora há pouco, o advento da tecnologia, hoje as publicações, elas são digitais. Nós trabalhamos com plataformas digitais. Então, é mais ou menos como você censurar o jornal que chegava à banca no dia seguinte. Ou então uma revista semanal, publicada às quintas ou sextas-feiras. Você impede que ela seja publicada. E já existe, do próprio Supremo Tribunal Federal, uma decisão que é a DPF 130, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma dessas nomenclaturas jurídicas. Mas eu peguei aqui, anotei duas linhas do relator à época, ministro Carlos Aires Brito, e ele disse o seguinte: o poder público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia, a força, de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Esse é o primeiro pilar do voto à época do relator. E o segundo, dando ali o que foi a tônica, inclusive, do debate, ele se preocupa em garantir espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. E aí, claro que ele trata da garantia das liberdades, da garantia da liberdade de expressão e não da censura. Ao que parece, também é uma decisão esta que se assemelha à da Brasil Paralelo no âmbito eleitoral do TSE,
aquele 20 de outubro em que a ministra Carmen Lúcia, envergonhada, disse, olha, isso tem cara de censura, aliás, isso é censura, mas vai ser só dessa vez. É só até a segunda-feira, que jamais chegou. A censura é assim, ela avança, e uma vez que você abre uma porta, ela nunca mais vai parar. Finalizando aqui, jamais uma decisão como essa poderia ser tomada sem o amplo direito de defesa, que não foi assegurado aos proprietários, aos criadores, enfim, a quem participa dessa publicação. E segundo, o Supremo Tribunal Federal jamais poderia ser o juízo iniciador de uma ação como essa. Jamais, como em todas as outras. A nossa legislação, o nosso Estado de Direito, para onde o Brasil um dia vai regressar, assegura o duplo grau de jurisdição. Nesse caso, não há sequer para quem apelar, senão a Deus.